Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, e eu quero convidar você a inscrever-se aqui no meu canal do YouTube. Deixe nos comentários o seu pedido de oração para que eu possa rezar por você. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nos parece que essa resposta de Jesus parece que está fazendo acepção de pessoas e de grupos, pois aqui o texto vai responder à pergunta dos discípulos, que perguntaram para Jesus: Mestre, por que a nós o Senhor fala claramente sobre os mistérios do reino dos céus e ao povo o Senhor fala em parábolas? Então, com a resposta de Jesus, a gente precisa entender o seguinte: aqueles que estão em comunhão com Jesus, que abriram o coração para Ele, estes, sim, serão revelados mistérios do reino de Deus. Jesus ele falava em parábolas para as multidões porque haviam muitas pessoas ali que nunca tinham ouvido falar direito sobre Jesus. Não sabia quem era Jesus. Então Jesus precisava falar em parábolas, ou seja, fazer como que um processo devagar para as pessoas entenderem o reino de Deus, entender quem é Jesus, que Ele é o Messias, Ele é o Salvador. É isto que a gente precisa aqui entender da resposta que Jesus deu para os discípulos, que não quer dizer que Jesus está aqui fazendo acepção de pessoas, de grupos, não. Jesus se revelou claramente aos discípulos porque os discípulos estavam em comunhão com Ele. Quando a gente pega esse texto e traz ele para o nosso dia a dia, o que a gente pode entender? Que se nós fizermos uma experiência de encontro com Jesus, se a gente estiver constantemente em comunhão com Ele, é lógico que Deus vai se dar a conhecer cada dia mais sobre o reino de Deus na nossa vida. Nós vamos até entender a vontade de Deus, a providência divina em nossas vidas. Agora, se eu não quero estabelecer uma comunhão, uma constância ali com Jesus, como que eu vou entender os mistérios do reino de Deus? As coisas de Deus nós só entendemos pela fé. E a fé quem nos dá é o Espírito Santo. Não é uma força da nossa mente, mas o dom da fé é um dom de Deus, é um dom divino. É Deus que nos dá. Por isso que eu quero aqui ensinar a você. Quando pedir a Deus o dom da fé, não entenda só o dom da fé em que você precisa ter uma fé grande para Deus responder aquilo que você está pedindo. Mas pedir o dom da fé é para que cada vez mais a gente compreenda o reino de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Isto também se refere ao dom da fé quando a gente pede a Deus. É isto que eu quero ensinar para você e deixar como mensagem do Evangelho para o seu coração. Vamos rezar com a palavra de hoje? Jesus, nós pedimos ao Espírito Santo que Ele reaviva em nós o dom da fé, para que a gente possa enxergar os mistérios do reino de Deus com o teu olhar, com o teu coração. Dai-nos, Senhor, a graça de nos abrirmos, Senhor, às realidades sobrenaturais e entendê-las, como o Senhor faz com que elas aconteçam em nossa vida hoje. Vem, Espírito Santo, vem hoje nos dar a clareza, o entendimento da sua vontade na nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.